Então, vamos aqui resolver o exemplo 5, né, com o objetivo de tentar ilustrar, né, a conservação do momento linear, né, o papel e a importância que ela tem para tratar problemas de colisão. Então, primeiro aqui, qual é o contexto do problema, né? Temos uma marmita de 4 kg, ela está deslizando sobre uma superfície sem atrito, e depois, em um dado ponto, ela vai explodir e ser dividida em dois fragmentos, né, cada um deles de 2 kg. Então, cada um tem a metade da massa do sistema original. Um dos fragmentos vai se mover para a direção norte, a 3 metros por segundo, e o outro vai se mover 30 graus ao norte do leste, 5 metros por segundo. Então, você poderia pensar aqui num plano cartesiano, né, fosse representar esse problema, onde essa marmita ela está, no momento da explosão, ela vai estar vamos colocar, na origem do sistema de coordenadas. Um dos fragmentos vai indo na direção norte. Se a gente compara o plano cartesiano com a roda dos ventos, a gente pode adotar que o eixo y positivo, né, corresponde à direção norte, certo? E essa informação aqui, ó, 30 graus ao norte do leste, corresponde 30 graus com o eixo horizontal, né? Botar o eixo x positivo como sendo leste, o eixo x negativo sendo oeste, né? Eixo y positivo norte, eixo y negativo sul. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o nosso problema. Então, se eu fosse jogar essas informações, coletar esses dados aqui, eu teria essas informações, beleza? Então, como é que a gente vai resolver isso? Sobre esse sistema, né, seja a marmita antes da explosão e os fragmentos após a explosão, vai atuar somente duas forças, né, força-peso e força normal. Né, é uma superfície sem atrito, então só tem essas duas forças. Essas duas forças, né, elas vão se cancelar. Então a gente pode afirmar que, como a força resultante sobre o sistema vai ser zero, consequentemente, isso vai implicar que o momento linear total do sistema ele vai ser conservado. Então, o momento linear antes e depois da explosão será conservado. Então, essa é a ideia-chave para a gente poder responder essa questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a conservação do momento linear, uma vez que a força resultante é nula, a gente vê que a conservação do momento linear ela é constante, né? Ela se mantém com o mesmo valor antes e depois da explosão. Aí um ponto importante aqui é que o momento linear ele não é uma grandeza escalar, ele é uma grandeza vetorial. Então, nesse sentido, essa conservação do momento linear aqui, ó, ela vai se verificar vetorialmente, ok? Então, para responder esse problema, eu vou ter que dividir essa equação em duas, né? Uma para o eixo x, outra para o eixo y. Então, aqui ó, no eixo x eu vou ter que o momento linear inicial, né, antes da explosão, tem que ser igual ao momento linear final, né, após a explosão. Tá? Esse momento linear, de novo, é o momento linear total, tá, do sistema. E o mesmo vale para o y. E aí eu vou ter que montar cada um aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente pode... Então, vamos desenvolver aqui as equações. Primeiro, no eixo x. No eixo x eu vou ter o quê? Eu vou ter o momento linear antes da explosão, né? Antes da marmita fragmentar. Então, o que isso vai ser? Vai ser a massa total aqui, m1 mais m2, ou seja, os 4 kg, vezes a velocidade inicial, né, que ela possuía, certo? Que é justamente a nossa incógnita. E aí eu vou estar colocando essa velocidade inicial como as componentes dela, né? Vai ter um componente x e um componente y, certo? Isso vai ter que ser igual, então, ao momento linear do sistema depois da explosão, no eixo x, certo? E como um dos fragmentos ele vai se deslocar na direção norte, ou seja, ele vai estar ao longo do eixo y positivo, então ele não vai possuir nenhuma componente horizontal. Então, nesse caso aqui, ó, o momento linear final do eixo x só vai ter a contribuição da partícula aqui, ó, que se desloca 30 graus ao norte do leste, né? Então só vai ter essa aqui. Então vai ser a massa dela, a velocidade dela, que ela vai possuir após a explosão, né? Esse cosseno de 30 é para pegar o componente dessa velocidade aqui de 5 metros por segundo. Tá? Se eu continuo agora e faço a análise do eixo y, né, eu vou ter de novo o momento linear antes da explosão, que é a massa do sistema, vezes a velocidade,
componente y da velocidade inicial, certo? Que é a nossa incógnita. Isso vai ser igual, então, agora eu vou ter, na minha componente y, ele vai ter duas contribuições. Uma da partícula 1, que se desloca somente na direção norte, certo? Então vai ser M1V1Y, certo? Esse V1Y aqui é justamente esse V1 aqui, tá? 3 metros. E a outra vai ser a componente Y, né? Dessa partícula aqui dos 30 graus ao norte do leste, né? Esse aqui tem velocidade de 5 metros. Então, só somar os dois, chega nessa equação. Então, aqui dando sequência, então vamos resolver aqui a primeira, né? Você pode perceber, então, se eu for isolar aqui a componente y da velocidade inicial da marmita, esses aqui, as informações são dadas, as massas aqui, M1 e M2 estão aqui, né? A velocidade V2 é dada também, o cosseno 30 é dado, então, ou seja, fica somente uma incógnita, só isolar ela, que dá essa informação aqui. Então, aqui eu encontro a componente x da velocidade da marmita antes da explosão. O mesmo vai ser válido aqui para o eixo y, né? Eu vou ter aqui, né, as massas, né, são informações conhecidas, as velocidades aqui, esse V1y aqui é esse V1 igual a 3 metros por segundo, esse V2y aqui é o V2 vezes o seno de 30, ok? Então é só isolar aqui esse V0y que você consegue obter a resposta. Então, essa aqui é a nossa solução final, né? Seria a solução literal. Se você for substituir, você vai encontrar aqui V0x igual a 2,16 metros por segundo, e aqui o V0y igual a 2,75 metros por segundo, ok? Então essas são as velocidades antes e depois, desculpa, a velocidade antes da marmita explodir, né? E se dividir em dois fragmentos, tá? E você percebe que é uma conta muito simples de ser feita, e parte da ideia também muito simples, que é a conservação do momento linear, tá? Então aqui é só para te dar uma percepção, né, de como esse tipo de conceito pode se aplicar, ok?